Quero começar a ler com vocês, queridos, o texto a partir do verso 29. Está escrito assim: Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está agora mesmo à direita de Deus e também intercede por nós, agora mesmo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o seu Pai, que hoje talvez seja um dia infeliz para você, porque você tem que pensar nele. Nem ele pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você é especial. Você é amado. Parece até uma campanha de evangelização. Mas não é. Na verdade, é a grande propaganda dos nossos dias de hoje. A gente falou no começo desse ano sobre, quando a gente trabalhou sobre sexualidade, a gente falou um pouco sobre a questão do self, do eu, qual é a visão que hoje a sociedade secular tem sobre o eu, sobre quem eu sou. Essa autoexaltação, essa colocação de nós mesmos em primeiro lugar. E nessa manhã eu quero relembrar rapidamente, porque nós estamos falando hoje sobre o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Mas talvez a gente não consiga ser tão eficaz na exposição desse texto se a gente não distinguir o falso amor dos nossos dias. Então, uma maneira da gente definir o verdadeiro é a gente negar o falso. Uma maneira da gente dizer o que é o amor de Deus é a gente dizer o que não é o amor de Deus. E eu gostaria de brevemente lembrar você disso. Quando a gente fala do amor secular nos nossos dias, de uma maneira um pouquinho difícil, mas eu vou te explicar rapidamente. O fundamento do amor secular é a negação da objetividade e a afirmação da subjetividade. O que significa isso, gente? O que significa essas palavras talvez um pouco difíceis? Significa que, primeiro, a negação da objetividade é que compostos lógicos, afirmações racionais, raciocínios coerentes, sempre vão ser interpretados à luz da subjetividade individual. Aquilo que é concreto, aquilo que é objetivo, isso aqui é um controle, isso aqui é uma mão, eu sou feio, você é bonito, eu não sou muito inteligente, eu tenho uma limitação. Isso tudo, toda afirmação de um fato, toda afirmação de acontecimentos, todas as afirmações, elas sempre vão ser interpretadas à luz da minha subjetividade individual. E o que é a subjetividade individual? De uma maneira simples, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. É essa característica muito particular minha mesmo, é o meu mundo. Todos nós temos o nosso mundo, né? A nossa sensação
É uma coisa que não é palpável, é uma coisa que está aqui, daqui a pouco ela já não está mais aqui. Essa subjetividade individual é o meu gosto, o meu achismo. Esse púlpito aqui pode ser provado cientificamente que ele é de madeira e de ferro. Mas se eu não me sentir confortável com essa declaração, se eu achar que isso é ofensivo para mim, por algum motivo, a gente ainda não consegue pensar por quê, mas vai chegar o dia que você vai falar que é de madeira e de ferro, vai ser ofensivo para alguém. E se eu não me sinto confortável com isso, então, eu vou mudar. Isso aqui não é, isso aqui é de borracha, porque borracha não é ofensivo. O que isso tem a ver com amor? Isso tem a ver com amor é que o amor hoje significa que você precisa aceitar a minha subjetividade acima da objetividade. Você precisa aceitar o meu sentimento acima do fato concreto. Eu sou um ser humano, eu tenho um corpo biológico que funciona de acordo com um sistema que está sendo estudado cientificamente nas últimas décadas, e a gente vai ficando impressionado com a perfeição da biologia. E existem leis naturais. Se eu passar uma lâmina na minha mão, ele vai cortar, vai me ferir. Se eu colocar silicone na minha testa, no meu pé, no meu braço, no meu rosto, isso vai surtir um efeito de acordo com essas leis da biologia. Se eu colocar tinta na minha pele, igual eu fiz no meu braço, algumas mulheres fazem na sobrancelha, vai ter uma consequência natural disso. Talvez você vai ter que fazer um cuidado daqui a pouco, talvez vai ter uma reação alérgica. Se eu ingerir gordura em excesso, eu vou ter determinadas consequências. Se eu for na academia 2 vezes por dia, se eu remover algum órgão meu e coisas assim, isso são fatos objetivos, mas o amor secular defende que a subjetividade precisa ser afirmada acima da objetividade. Não importa se é bom ou ruim, não importa se vai fazer bem ou não. O que importa é a minha subjetividade. O que importa é como eu me sinto diante das coisas. E se você aceitar como eu me sinto diante das coisas, então você está me amando. Esse é o amor secular. Se o meu sentimento for mais respeitado do que a realidade, então você está me amando. Isso significa que esse amor secular, esse conceito de amor hoje, ele está fundado, ele está embasado sobre um sentimento de necessidade de aceitação. Aceite a minha opinião, por favor. Se você aceitar a minha opinião, então você me ama. É interessante a gente pensar que a direção desse amor secular, ele é sempre para si mesmo. Ele começa para si mesmo. É sempre uma questão de auto-amor, para depois ser um amor pelo outro. Ame a si mesmo. Aceite o seu corpo. Aceite qualquer coisa que há em você. Ame a si mesmo. É como disse o Justin Bieber, you should go and love yourself. Uma amiga da minha esposa estava contando essa semana, ela é gerente de uma equipe no trabalho dela, e a equipe dela está cheia de gente da geração Z. E daí ela estava falando que semanalmente precisa ter uma avaliação. A gente achou isso meio absurdo, assim, né? Uma empresa onde toda semana os funcionários avaliam o chefe. Toda semana você dá uma nota para o seu chefe. É tipo um Instagram da vida real, dá o seu like ou dislike. É a liturgia das redes sociais que está moldando agora a vida cotidiana. Então, vai lá, você pode fazer uma avaliação. É tipo um Twitter mesmo, sim. Agora só que é sobre o seu chefe. Toda semana você vai ter a chance de fazer o quê? Colocar a sua subjetividade para fora. O que você acha do seu chefe? Toda semana, pronto. Aí o cidadão vai sentir que ele é amado pela empresa. Gente, eu não quero ser amado pela empresa, eu quero que a empresa pague o meu salário. Mas essa é uma mentalidade de outra geração. Essa geração quer que a subjetividade seja aceita. E é uma avaliação anônima, semanal, que ela recebe como gerente.
duas coisas que ela contou e que eu achei engraçado, interessante. É triste, é cômico, é uma coisa assim que a gente ri porque de nervoso. Primeiro, né? Ela estava falando que uma pessoa deu uma avaliação para ela e daí você podia discorrer algumas coisas sobre o chefe. E daí ela só elogiou. Ela é maravilhosa, ela é ótima, é uma ótima gestora e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem algum defeito? Não tem nada. Nada. Nota 7,5. Ela reuniu o povo lá e falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês querem que eu melhore, então vocês precisam me dizer o que eu não estou fazendo. Mas assim, se eu não tenho defeito nenhum, você me deu 7,5? Por que não me deu 10? Nem que fosse 9? Outro caso que ela contou foi cômico demais. Tinha lá uma avaliação que era segurança no ambiente do lugar de trabalho. Nota 0. Nota 0. Você se sente seguro no seu ambiente de trabalho? Nota 0. Só que é home office. E daí isso baixou a média da gestora lá embaixo. Eu falei assim, tenho culpa que você mora no Rio de Janeiro? Fecha a porta de casa para dormir. Quem está na hierarquia está refém da subjetividade alheia. Tudo tem a ver com a subjetividade. Toda semana eu vou dizer como eu me sinto. Essa é a busca do amor. Mas e o amor cristão, gente? Esse texto tão bonito que fala do amor de Deus. Esse texto que a gente gosta de citar, né? Minha esposa fala que ela decorou quando era adolescente, essa passagem. Esse texto está falando que o amor de Deus, o amor divino, o amor cristão, ele não é fundado na subjetividade individual. Presta bem atenção. Deus não ama você porque você sente que você é amado. A segurança do amor de Deus não tem a ver com a sua subjetividade. Quantos de nós já entramos em conflito com a palavra de Deus porque nós não sentimos aquilo que parece que a palavra de Deus afirma? Mas quando a gente coloca Deus em xeque, porque a gente não sente uma verdade, o que a gente deveria questionar é a nossa subjetividade e não a palavra. Senão nós somos produto da nossa época. Senão, esse é um sinal de que nós fomos discipulados pelo secularismo. Porque se eu não me sinto respeitado por você, e você pode não ter feito nada, eu vou te processar. Porque eu não me sinto. É assim que a mentalidade secular funciona, nesse tempo que a gente vive aí. Agora, como a gente, como cristão, deveria lidar diferente com essa tensão entre a verdade objetiva, uma afirmação, uma doutrina, um fato e uma sensação? O fundamento do amor cristão não é um sentimento de necessidade de ser aceito. O apóstolo Paulo está dizendo que o fundamento do amor cristão são acontecimentos concretos, históricos. É isso que ele fala do verso 29, verso 30. Porque o verso 31, olha lá comigo na sua Bíblia, ele começa com essa pergunta: que diremos então à vista dessas coisas? E daí ele vai enfatizar ao longo dos próximos versículos o amor de Deus. Perceba comigo, versículo número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Toda a ênfase central aqui desse desfecho do raciocínio de Paulo está relacionado com o amor divino. O amor divino, o amor divino. Mas qual é a base desse amor divino? Onde se fundamenta esse amor divino? Como você pode saber que Deus ama você? Como você pode ter essa certeza, essa segurança, essa confiança do amor divino por você?
É o que ele disse, o que nós vamos dizer à vista dessas coisas. Quais são as coisas? Quais são as coisas que embasam o amor divino e que cobre qualquer abismo, qualquer separação, que ele é irremovível, é indelével, não dá para você apagar ele, não dá para você esticar ele, não dá para você tirar ele da frente, ele é imutável, ele está lá fixo, é um amor fixo, ele não pode aumentar porque Deus não muda, ele não pode diminuir porque significa que Deus deu uma piorada com o tempo, é um amor fixo, é um amor estável, é um amor contínuo. Qual é a base para esse amor? Não é como você se sentiu hoje quando você acordou. E eu acordei hoje me sentindo mal, fisicamente. E eu sou tentado nesse momento. E talvez, por sugestão de Satanás, a pensar assim, Deus não está comigo hoje. Deus não está comigo hoje, olha só como é que eu estou. Estou com dor disso, dor daquilo, estou meio tonto, estou meio zonzo, estou com dor de cabeça. E eu tenho que pregar hoje, está vendo? Deus não me ama. Porque não está dando certo. Porque eu estou encontrando algum obstáculo. Mas isso é a minha sensação. Esse é o meu sentimento. E nós não podemos funcionar desse jeito. Nós não podemos pensar desse jeito. Senão a gente vai ser insípido. Se o sal vier a ser insípido. Se a gente não puder apresentar nenhuma proposta diferente, como que vai restaurar o nosso sabor? O fundamento está aqui, gente. E quais são esses fundamentos? Primeira coisa, presciência. Está lá no versículo de número 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu. Essa palavra aqui, irmãos, ela tem um baita significado no Antigo Testamento. Ela é usada diversas vezes pelos profetas. Especialmente um texto que pode nos ajudar é um texto de Jeremias, quando ele fala assim, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Presciência de Deus é um termo usado em Israel para falar sobre, antes do seu nascimento, Deus já tomou conhecimento de quem você seria no futuro, de como você se tornaria, e antes de você vir a existir de fato, Ele já, de antemão, não só te conheceu, mas Ele te amou. Presciência tem a ver com o amor também. Não é só saber, eu sei que vai nascer lá a Jamile em 1980, no Brasil, não sei aonde. 80, né, Jamile? Não, vamos deixar assim. 84, isso, mas amém. Não é só isso. Não é só que Deus sabia, porque Ele sabe todas as coisas. Presta atenção, gente. Deus não é uma máquina. Deus não é impassível. Deus não é alguém sem sentimento, frio. A gente vai lidar com a doutrina da predestinação. Daqui a alguns domingos aí a gente vai falar sobre isso. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender, porque elas têm uma visão de Deus como se Deus fosse um robô. Ele falou, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. E pronto. Sem sentimento. Deus não é assim. Deus não é uma máquina, Deus não é sem sentimento. Tudo que Ele conheceu de antemão, Ele também olhou e Ele avaliou e Ele percebeu, envolvido com os afetos dEle. De antemão já havia as coisas que causariam repulsa nele, que despertariam a ira dele. De antemão já tinha aqueles que ele, conhecendo ele, já estava amando desde a eternidade, antes da história acontecer, antes do tempo, no tempo os fatos virem a se desenrolar. O amor de Deus já estava lá, muito pronto, muito preparado. Então, quando Deus toma ciência de acontecimentos, não é um conhecimento sem emoção. Você, às vezes, é assim. Às vezes você toma ciência de fatos e você fica insensível, apático, não mexe com você. Deus não é assim. Eu estava ouvindo a entrevista de um pastor, vou fazer só um parêntese aqui. Essa é a Luísa, chamando a Val. Esse pastor é o Matt Chandler, é um pastor reformado americano que a igreja dele teve um avivamento aí uns 20 anos atrás, e ele estava contando que de 10 anos para cá, ele começou a adotar e entrar por um caminho da espiritualidade, e separar momento para solitude, para silêncio, para escrever, porque a igreja dele explodiu muito rápido,
E ele é um pregador muito bom, muito eloquente. Hoje ele é presidente de uma organização de plantação de igreja chamada Atos 29. E ele está dando uma entrevista para o John Mark Comer, que é daquele livro que a gente já indicou aqui. Não quer, Bruno? Elimine a pressa definitivamente. E nessa entrevista ele fala o seguinte, que ele chegou num momento da vida dele, uma expressão da espiritualidade é que ele bateu na parede, ele enfrentou a parede, ele chegou de frente com a parede. O que significa você bater de frente com a parede? Significa que você chega em alguma situação da sua vida, em algum momento, que você simplesmente não consegue mais levar a vida do jeito como você leva. Você olha e fala assim, cara, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa fora do lugar. Eu bati numa parede. Eu não consigo ter satisfação, eu não consigo mais viver. E dá um sentimento de angústia muito grande. E ele é um cara muito ativo, ele fala que ele é orientado pelo futuro. Né? Então, assim, o que aconteceu ele não lembra mais, ele não é reflexivo. Ele está sempre construindo novos projetos, o que eu vou fazer, qual a próxima série de sermão, qual o próximo livro, assim por diante. Ele fala que quando ele bateu nessa parede, ele percebeu que ele tinha batido na parede. A gota d'água foi quando ele estava no gabinete pastoral, ouvindo um amigo dele, chorando, desesperado, porque a esposa tinha traído ele. E ele disse que ele estava pensando assim, eu preciso arranjar alguém para ajudar esse cara. Eu preciso apresentar alguém que vai caminhar com esse cara. E ele disse que enquanto ele estava pensando isso, veio uma percepção para ele assim, você não está sentindo nada. Esse cara é seu amigo, ele está morrendo de chorar na sua frente. Você não está sentindo nada, você não está triste. Você está pensando em alguém para quem você vai mandar ele. Não tem compaixão em você. Você está desconectado de si mesmo. Você não sente mais as coisas que acontecem na sua vida. Esse cara é um grande amigo seu, chorando desesperado. A esposa traiu ele, você está pensando, eu preciso mandar esse cara para algum programa. E daí ele disse que caiu a ficha. Ele falou, cara, eu não estou legal. E daí ele fala na entrevista, por muitos anos, a teologia reformada serviu para mim como uma armadura, para eu não fazer contato com as minhas emoções. Porque eu tinha todas as respostas. Aí ele fala que ele é indicado para receber um acompanhamento terapêutico. O terapeuta é cristão. E daí ele diz que ele faz umas 3 sessões com o terapeuta lá e tal. E daí, depois da terceira, o terapeuta fala assim, olha, a partir de hoje eu não vou mais usar a Bíblia. Porque toda vez que eu cito algum versículo para você na sessão, você olha para mim como quem sabe tudo sobre esse texto e não tem mais nada para aprender. A teologia é uma armadura para você esconder as suas feridas. Alguns de nós têm uma relação assim com a teologia. Alguns de nós têm uma relação assim com o trabalho. E nós achamos que Deus é assim na execução do plano divino dele. Que Deus toma conhecimento das coisas sem sentir as coisas. Que Deus executa o plano de redenção sem sentir as coisas. Que Deus dá o café que você gosta na sua mesa, Ele dá os filhos que você pediu em oração, Ele dá a família que você ama. Quantas orações Deus já respondeu? Ele oferece para você, Ele coloca diante de você. E você acha que Ele faz isso sem sentir nada. Como se Ele estivesse numa casca, como se Ele estivesse dentro de uma armadura. E a verdade é que a presciência de Deus significa um amor já antecipado desde a eternidade. Desde a eternidade, antes do mundo ser criado, antes da história começar a se desenrolar, antes dessa mistura toda aí, que sei lá de onde você saiu, né? De um italiano com chinês, com brasileiro, com essa coisa do Brasil meio doida assim, lá atrás, sei lá, 50 gerações antes, Deus sabendo de tudo, de como a história da sua família ia acontecer. Deus amou você. Esse é o fundamento do amor cristão. Não é meus sentimentos, mas é um fato. É um fato, é uma verdade objetiva, está aqui revelado na Escritura. Deus, aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou. Então, primeiro Ele toma conhecimento, Ele ama. E depois Ele dá um destino, Ele dirige os passos. Ele escolhe soberanamente providenciar os meios para salvar essas pessoas que Ele ama. E Ele fala, eu vou providenciar um jeito
dessa pessoa ouvir a minha palavra, o coração dela se abrir e ela receber esse amor que eu tenho por ela, por meio de Cristo Jesus. Depois o texto fala: os que predestinou, esse também chamou. Chamado, gente, é aquilo que Jesus faz quando ele está passando na praia, lembra? Os discípulos nos barcos, ele fala: vem, me segue. E os discípulos largam tudo e começam a seguir Jesus. Esse é o chamado do Senhor. E essa mesma experiência de largar tudo para seguir Jesus acontece desde que Jesus ascendeu ao trono. Essa experiência de largar as redes e seguir o Senhor continua acontecendo. Só que ela acontece através hoje da pregação do Evangelho. Mas é a mesma coisa, é o chamado. Não é um chamado de vocação ministerial, é um chamado de salvação. Esse é o significado dessa palavra aqui. Aqueles que ele amou de antemão, aqueles que ele providenciou os meios e ele determinou o destino para serem salvos, ele também chamou. Ele também fez parte desse trabalho na sua vida, para providenciar um amigo que quer convidar você para ir no culto, para providenciar alguém que quer falar de Jesus para a sua família, que quer se converter e depois sua família levar você para a igreja. Ele chamou, ele que fez isso. Não é acaso que você está aqui. Você não foi salvo simplesmente porque não tinha outra proposta melhor. Minha vida foi muito limitada, foi o que apareceu para mim, foi o cristianismo. Eu estou no Ocidente, né? Talvez eu seria outra coisa. Talvez seria budista se eu não estivesse aqui, talvez eu seria sei lá o quê. Não é isso, gente. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, não, Deus fez questão de chamar cada um. Foi ele. E mesmo que ele tenha enviado, ele foi junto com aqueles que ele enviou para pregar para você, para convidar você, para orar por você. Depois disso, o que ele fez? Aos que chamou, ele também justificou. E essa justificação a gente já estudou aqui, é a transferência dos nossos pecados para Cristo na cruz. Os nossos pecados, a nossa maldade cometida, ela foi transferida para Jesus na cruz do Calvário. E o status de Cristo, de um filho amado, foi transferido para nós. Foi feita uma transação, uma troca. Em último lugar, o apóstolo Paulo fala que esses ele também glorificou. Glorificação é a união plena com Deus, sem precisar de fé. Você sabia que isso vai acontecer um dia? Você não vai precisar mais de fé? Porque a fé é o meio provisório para a gente se relacionar com Deus e conhecer Deus, já que a gente não pode ver a face dele. Então a gente crê no que a gente não vê, mas é provisório. E isso é glorificação, é quando o meio provisório for removido. E você vai ter aquilo que os teólogos chamam na história da igreja de visão beatífica. Você vai ver ele. Nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 90, fala que no dia do juízo final, nós vamos ter uma visão imediata da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos transbordar de alegria, especialmente por causa dessa visão que nós vamos ter dele. Não só por causa das bênçãos, não é porque a gente vai ter um corpo que não vai ter doença, não é porque a gente vai ter uma mesa de banquete, não é porque nós vamos ver as pessoas que morreram que nós amamos. Tudo isso vai ser motivo de alegria, mas de maneira especial, porque nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé vai ser descartada, nós não vamos ter mais fé. Isso é glorificação. Está diante da face de Deus. E não morrer, porque essa é a afirmação, essa é a tristeza, essa é o lamento, é a angústia de todos os homens de Deus que vão passando, e você vai lendo nas Escrituras. Ninguém pode ver a Deus viver, não é isso? Quantas vezes está na Escritura? Ninguém pode ver a Deus viver. O próprio João capítulo 1 fala, ninguém viu a Deus, senão aquele que estava no seio de Deus, é o próprio Jesus. Mas um dia a fé vai ser descartada, porque a gente vai receber, por causa da obra de Cristo, condições de ver o Deus. E a gente não vai morrer. A gente vai viver para sempre com ele. E daí a gente vai para o verso 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Tudo isso é Deus trabalhando em nosso favor. Tudo isso é Deus trabalhando em nossa direção. Tudo isso é o compromisso de Deus em nos salvar. Talvez alguns de vocês nessa manhã pensem, pastor, eu já sei tudo isso. Eu vim para a igreja hoje para ouvir tudo isso que eu já sei.
Talvez você veio para a igreja hoje, não porque você precisava ouvir uma coisa nova, mas você veio para a igreja porque você não sente nada diante dessas coisas. Que o apóstolo Paulo está fazendo essa afirmação. Que diremos nós à vista dessas coisas? O que o apóstolo Paulo está pensando é, enquanto eu explico tudo isso, isso precisa formar uma imagem na sua mente. Isso precisa criar uma visão para você de Deus. Pela fé, você tem que ver Deus através dessa doutrina sendo exposta. Você precisa enxergar Deus. Ele está falando à vista dessas coisas. Ele está entendendo que enquanto ele escreve essa carta e você ouve a leitura dessa carta, você está formando uma imagem de Deus que você está vendo. E essa imagem, ele tem uma expectativa de que essa imagem te deixe sem palavras. O que você vai falar agora? É isso que ele está dizendo. O que você vai dizer? Como é que você vai falar que Deus não te ama? Talvez você pense, mas isso aqui eu já sei, pastor. Eu gosto de vir no culto que às vezes o senhor fala umas coisas que eu nunca pensei na minha vida. Você está vindo pelo motivo errado. Você não precisa de sempre alguma coisa nova. Talvez você só precise se conectar com a palavra. Talvez a sua busca por Deus não precise ser nesse momento, ou talvez nesse dia, um conhecimento novo, uma informação nova, um ensino novo. Talvez o que você precisa é dizer e buscar, Senhor, deixa eu sentir a doutrina que eu já conheço, porque eu me sinto desconectado. E a gente não vai fazer o que o amor secular faz. A gente não vai falar assim, não, eu não acredito nisso porque eu não sinto. A gente vai dizer, Deus, eu acredito, mas eu queria sentir também. Eu queria que passasse daqui para cá. Eu queria reagir do jeito que Paulo está escrevendo que eu devia reagir. Ficar sem palavras. Eu queria ficar sem palavras diante desses versículos, Senhor. O que Paulo está trazendo para nós é a garantia dos eleitos. Todo o desenvolvimento do verso 31 em diante, falando desse amor de Deus, do qual nós não podemos ser separados, ele vai usando os termos do verso 29 ao 31. Então, se você perceber, verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Primeiramente, o apóstolo está dizendo para nós que como dizer isso? Me ajude, Senhor. Jesus é a melhor coisa que Deus pode dar para você. Mas não é só Jesus que Deus quer te dar. Ele quer te dar todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Deus é um bom pai. É isso que Paulo está falando. Agora, entenda uma coisa, se ele te deu Cristo, ele vai dar todas as outras coisas. E todas as outras coisas são todas as outras coisas. Tem uma conspiração cósmica acontecendo em direção a você. Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito, que foram convertidos, que ganharam um novo coração. Agora, por causa dessa obra redentiva, cada molécula do planeta começa a ser redirecionada para cumprir uma obra de Deus que é feita especialmente na igreja. Todo o universo começou a conspirar em favor da sua glorificação, que está acontecendo pouco a pouco e um dia vai acontecer definitivamente. Todas as coisas estão cooperando e por isso, junto com Cristo, Deus está dando todas as coisas. Esse é o centro de tudo, é essa união que a gente vai ter com Deus, quando a fé for dispensada por completo. Mas enquanto isso, a fé vai crescendo, a visão do Senhor vai crescendo. Mas a gente continua, lembra que a gente falou alguns domingos atrás, a gente continua no vaso de barro. A gente continua sofrendo. A gente continua precisando dessas outras coisas.
Eu ainda preciso pedir: pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Porque se a gente só precisasse orar a Cristo, então Ele não tinha ensinado a oração do Pai Nosso. Embora ela comece a santificado seja o seu nome, significa revela a glória do seu nome outra vez, que o seu nome seja falado com temor, que o seu nome seja falado com lágrimas nos olhos, que o nome de Jesus seja proferido com uma alegria extasiante, que o nome de Jesus seja santificado, de maneira que a gente fala dele e o nome dele é poderoso e sai um esplendor desse nome. Santifica o nome do Senhor tem a ver com o que Deus faz na gente, quando a gente lembra no nome dele, a gente pensa no nome dele. Começa assim: Pai do céu, santifica o seu nome. Essa vida interna, essa vida interior, essa vida espiritual produzida em nós, santifica o seu nome. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, na terra como é no céu. Mas, Pai, o pão de cada dia dá para nós hoje. Perdoa os nossos pecados. A gente pecou também, mas a gente perdoa outras pessoas. Não deixa eu cair em tentação hoje. Me livra do maligno. O reino é teu, o poder é seu, a glória é sua. E eu sei que é para sempre. E Ele está dizendo: Deus ama você, Ele te dá Cristo, mas Ele dá todas as outras coisas que você precisa para viver. Para viver com Cristo, para viver no mundo. Depois, Ele continua, versículo de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui ele acrescenta um elemento que antes não estava registrado, que é a intercessão de Cristo. E eu quero me deter um pouco na intercessão de Cristo, porque faz 2000 anos que Cristo está sentado no trono, não apenas como rei, mas como um sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus para levar o sangue do animal que ele tinha sacrificado do lado de fora do tabernáculo, do templo. Ele sacrifica o animal do lado de fora, ele pega o sangue, ele vai na segunda antessala ali, o santo lugar, ele levanta incenso, ele faz orações, ele pede perdão, ele pega aquele sangue numa bacia e daí ele vai entrar além do véu. E ele vai chegar e ele vai ter a Arca da Aliança ali. Dentro da Arca da Aliança vai ter o cajado de Arão que floresceu, vai ter as tábuas dos 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. E ele vai pegar essa bacia com sangue e ele vai derramar o sangue em cima dessa bacia. Ele vai derramar o sangue em cima da mesa que fica em cima da Arca da Aliança, chamada de propiciatório, mas é uma mesa onde tem aqueles querubins com as asas. É isso que o sumo sacerdote vai fazer em Israel. E ali ele vai fazer expiação pelos pecados do povo, que está do lado de fora orando, pedindo: perdoa os nossos pecados, Senhor. Ele vai entrar nessa presença gloriosa de Deus e vai levar esse sangue. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. E quando ele ascendeu aos céus, ele fez exatamente isso como sumo sacerdote. Ele chegou, fez a aspersão do sangue dele mesmo, ele mostrou as feridas dele, as mãos, os pés, o lado. E ele se assenta no trono como sumo sacerdote que entrava na presença. E ele faz intercessão por nós. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, se Jesus está fazendo intercessão por nós, não tem como nós não sermos aceitos por Deus. Foi justamente por isso que Jesus veio. Foi justamente por isso que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus ascendeu. Para que na hora que ele voltasse para a glória, ele pudesse nos carregar com ele. Ele pudesse nos levar com ele. E a intercessão dele é eficaz. Abre o caminho para o amor de Deus ser derramado sobre o nosso coração. E para nós sermos ouvidos por Deus nas nossas orações. Essa intercessão de Cristo não pode ser desfeita. Enquanto Jesus estiver lá no trono intercedendo por nós, o caminho entre nós e Deus continua aberto para uma relação de amor. É uma relação de amor. O nosso pecado foi julgado em Cristo, nosso pecado foi condenado em Cristo, nosso pecado foi colocado em Cristo. Ele se voluntariou para ser punido pelas nossas transgressões.
Eu sei que você não se sente uma pessoa perfeita. Alguns se sentem. Esse é um problema. De qualquer maneira, toda a nossa confiança não deve estar no amor próprio. Você não precisa só ir embora e amar a si mesmo. Você não precisa só afirmar as suas debilidades como se elas fossem perfeições. Você precisa conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus por você. Essa é a nossa necessidade maior. Nós precisamos conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, no ministério de Cristo Jesus, porque ninguém pode fechar o caminho entre nós e Deus. Não dá para fechar, gente. É isso que Paulo está falando. Se Jesus morreu, ressuscitou, se ele subiu, se ele intercedeu, quem vai nos separar desse amor? Não dá. Ninguém vai entrar na frente. Quem vai ser mais forte que Cristo? Quem vai impedir a intercessão dele? Quem vai chegar lá e convencer ele para falar assim, para de orar pelo Bruno, para de orar pelo Paulo. Sua esposa não consegue fazer isso. Quem te odeia, sabe esse negócio de oração contrária? Não existe não, tá? Quem que vai impedir Cristo de fazer intercessão por você? Que acontecimento na história ou na sua própria vida vai anular o ministério intercessório de Jesus? Só falta de leitura da Bíblia? Você matou alguém? Você abusou sexualmente de uma criança? Eu já atendi gente que cometeu homicídio. Nesses momentos a gente parece que percebe a doutrina brilhando nas nossas mãos, porque o contraste é tão grande entre a culpa que uma pessoa sente e a verdade revelada do Evangelho, que parece que a gente começa a valorizar mais. Nem isso que você fez pode anular o ministério intercessório de Cristo e o amor de Deus por você. Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, visto que você é precioso aos meus olhos, porque eu o amo. Não tenha medo, porque eu estarei com você. É isso, irmãos. É isso que está sendo colocado aqui para nós. Agora eu quero caminhar para o final, porque o apóstolo Paulo fala que há exemplos de coisas, ele exemplifica coisas que aparentam nos separar do amor de Deus. Parece que algumas coisas nos separam do amor de Deus. Quando a gente pensa na nossa experiência, do versículo 35 em diante, será que a tribulação não nos separa do amor de Deus? Será que a angústia, o que é angústia, gente? Angústia é sentimento. Será que sentir-me angustiado não significa que eu estou separado do amor de Deus? Ele está dizendo não. Mesmo no dia que você não sente, o amor de Deus é real em Cristo Jesus. Mesmo no dia que o seu sentimento é de tristeza, é de vontade de morrer, é de falta de esperança, a angústia não separa. É uma sensação, é uma experiência, mas ela não muda um fato concreto. E a gente não está construindo a nossa vida, a nossa confiança, em cima da subjetividade individual, mas em cima de fatos concretos. Será que a perseguição ou a fome, necessidade física, falta de dinheiro, falta de dinheiro para você poder comer uma carne durante uma semana, foi só arroz, feijão e ovo essa semana, isso não te afasta do amor de Deus. Isso pode te santificar. Isso pode quebrantar seu coração. Isso pode ensinar você a ter paciência. Mas isso não afasta você do amor de Deus. Nudez. Ontem fui passear com o Barnabé, que é o meu cachorro. E tinha um rapaz que anda pela rua lá, no nosso bairro. E ele estava com uma cobertinha na calçada.
Eu pensei, Deus, será que ele vai sobreviver essa noite? O amor de Deus por nós não nos priva de experiências de dor. Não nos priva de experiências de sofrimento. Perigo, espada. Mas pelo contrário, enquanto a gente passa por todas essas coisas, 37, a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Irmãos, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É que você aprenda a sofrer sem amargurar. É que você aprenda a não ter as suas vontades feitas sem você azedar, sem você ser um reclamão, sem você brigar, sem murmurar. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. É esse lugar que Deus quer te ensinar. Agradecer por tudo, seja alegre sempre. Que Deus continua te amando. Cristo continua orando por você. Você continua tendo essa relação de amor com o Senhor e Ele com você. Nem a sua vida, 38, nem os anjos, nem os demônios. Sabe quando a gente está, às vezes, pensando assim, nossa, eu estou num momento meio ruim com Deus, o negócio está meio assim. O apóstolo Paulo fala, nem o momento presente, nem a dificuldade atual. Não pode separar você. Você continua sendo amado pelo Senhor, porque Ele te amou desde a eternidade. Ele escolheu você. Ele redimiu você. Cristo está agora intercedendo por você. Nem as coisas do presente, nem do futuro. Nem poderes. Sabe o que é poder, gente? Hierarquia. Nem pessoas que ocuparam ou ocupam um lugar de hierarquia na sua vida. Essas pessoas não podem te afastar do amor de Deus. Poxa, Deus, mas eu sou mulher e eu tenho um marido tão ruim. Como é que o Senhor pode me amar? Paulo está dizendo, esse poder que Deus deu para ele, de exercer autoridade sobre a casa, por mais que ele seja ruim, por mais que ele não esteja rendido a Cristo Jesus, isso também não pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Por mais que você tenha um chefe ruim, por mais que você tenha sido ferido no ambiente da sua família, por aqueles que eram a sua autoridade, esses poderes, esses lugares de autoridade também não podem separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é nem a altura, nem a profundidade. Nenhuma criatura. Mas eu quero caminhar para o final fazendo uma reflexão aqui com você. Porque você certamente já ouviu a afirmação de que a igreja é uma instituição falida. Já ouviu? A igreja é uma instituição falida. Talvez alguém aqui cresceu numa igreja onde olhava para os preceitos, para os mandamentos, para a ordem e pensava em tudo aquilo como peso e uma falta do amor de Deus. Talvez você cresceu num ambiente assim, na sua casa, todo mundo crente, mas não tem amor de Deus. Não faz isso, faz aquilo, não tem amor de Deus. E você é tentado, ou já foi tentado a pensar que a igreja é mentira, a igreja é hipocrisia. Da mesma maneira, você já foi tentado a desistir da igreja, seguindo nessa linha de raciocínio. Você já foi ferido por pessoas que diziam perseverar na verdadeira fé. Ou talvez você experimentou isso no ambiente familiar. E você chegou no momento e pensou, cara, família não é para mim, não. Eu não quero constituir família para viver aquilo lá. Eu não quero casar para ser daquele jeito. Eu não quero ter filho. Foi horrível a minha infância. Para que eu vou ter filho? Na biografia do Keith Green, a esposa dele fala no primeiro capítulo assim, nós não éramos cristãos. A igreja era uma instituição morta para nós. Mas Jesus parecia ser um mestre espiritual e nós tínhamos um grau de respeito pela sua vida e os seus ensinamentos.
Eu assisti essa semana, domingo passado, com a minha esposa, o filme do Jesus Movement. É isso, acho que esse é o nome, né? Que fala do avivamento dos hippies e o nascimento da Calvary Chapel, a igreja Calvary Chapel. Aquilo mexeu muito comigo. Porque o movimento hippie foi um movimento, de alguma maneira, para ser disruptivo. Muitos queimaram o seu, como que é o nome? Do cartãozinho lá do exército. Isso. Certificado de reservista. No movimento hippie teve isso. Senão a gente não vai servir o Estado coisa nenhuma. A gente não acredita mais na instituição. A gente não acredita mais na família. Então o que acontece quando a instituição está falida? E o movimento hippie surgiu com essa crença. A igreja é uma instituição família, a família é uma instituição falida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o que tem de bom nessas instituições fora delas. Então religião sem doutrina, sem preceitos. Então eles se abriram para as religiões espiritualistas do Oriente e a busca pelo esotérico. Não tem nenhuma orientação moral, é só uma experiência alheia. E o sexo, né? A gente quer viver família, mas ela é uma instituição falida, então a gente pratica o sexo. A gente pega algumas partes, porque a gente não crê mais na instituição. E o que aconteceu foi que eles saíram de casa em busca de amor. Eles saíram de casa em busca de amor. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você já teve um momento assim na sua vida? Onde você nutriu uma rebeldia contra a instituição religiosa ou contra a instituição familiar mesmo? Uma revolta de como as coisas foram feitas com você? Você passou por isso em algum momento? Você já ficou frustrado pela falta de amor? Porque o amor parece que ele não chegou. Você chegou a desistir da aliança do casamento, porque você viveu em uma família sem amor, você tentou, você falou, não, esse negócio aqui não existe. Você já pensou em desistir da igreja, porque você chegou pensando assim, poxa, aqui tinha que ser um ambiente de amor, de empatia, de cuidado, e parece que as pessoas são indiferentes. Você já esteve nesse lugar de gritar sua frustração, de colocar isso para fora? Você já pensou desse jeito, o sistema falhou com a gente. A família falhou com a gente. A igreja falhou com a gente. E daí eu te pergunto, você já gritou isso aí? Você teve um momento de deixar esse negócio transbordar? Ou está, como eu coloquei ali, enlatado? Sua dor está enlatada, sua frustração está enlatada. Seu ódio está enlatado, a ferida está aí dentro ainda. Deixa eu falar para você. Eu sei que você pode estar acostumado com o ambiente da igreja ser um ambiente onde você não pode fazer perguntas. Você não pode questionar. Você não pode discordar. Você não pode falar da dor. Mas eu quero falar para você que você pode. Você pode falar da sua dor. Você pode falar de quem te machucou. Você pode falar de quem te feriu. Você pode falar. Você pode colocar a sua revolta para fora. Porque essa aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. Você pode deixar a frustração sair. E a nossa resposta mais natural é a revolta. Quando há ausência de amor, a revolta é a resposta mais natural. Ou a revolução. Vamos fazer tudo diferente. Daí se você vai lá em casa e você percebe que você está fazendo tudo igual. Vamos fazer tudo diferente. Daí você vai lá, vão começar então o ministério e daí você percebe que você replica erros e defeitos. Porque, na verdade, ninguém te ajudou a consertar. E essa revolta, ela também não deu espaço para Deus trabalhar dentro de você. Então você não conseguiu. Você não conseguiu. E daí por um momento, eu penso aqui com vocês. Né, nos últimos domingos eu falei sobre a gente defender a fé tradicional e a gente continua lutando, acreditando na família, na aliança. Né? Eu estou aqui usando no dia a dia o colarinho clerical,
pensando que eu estou representando a figura de um proclamador do Evangelho nas ruas, para que qualquer pessoa possa ficar à vontade comigo. Essa semana alguém me conheceu, mal me conheceu, nem perguntou o que eu era, começou a falar da Bíblia comigo e perguntar um monte de coisa, foi maravilhoso. Porque isso aqui, convida as pessoas. Isso aqui tem me feito falar de Jesus na rua como eu nunca fiz antes. As pessoas vêm atrás, o que é isso? Pronto, você está pedindo para eu te explicar o que é a cruz? Senta aí. Só que quando você começa a pensar um pouco, de repente você se dá conta de que você não está representando só isso. Você não está representando só o Evangelho. Você está representando uma classe que tem a fama de abuso, de ser abusador. Você está representando instituições que, ao olhar das pessoas, são instituições falidas. O que a gente faz com isso? Como é que o amor de Deus não nos separa? Como é que o amor de Deus não pode ser quebrado? Como é que essas coisas não nos separam do amor de Deus? Caminhando para o final, é porque o amor de Deus não se revelou fora das instituições. A gente tem que entender isso. A família e a igreja podem ser lugares onde nós somos machucados, mas é através delas que o amor de Deus se revela em Cristo Jesus. Então Deus não escolheu revelar o amor dele fora desses lugares de dor. É por isso que esses lugares e esses acontecimentos não podem nos separar, porque é lá mesmo que Deus encontra a gente. É lá mesmo que o amor dele é revelado. Jesus se encarnou através de uma família. Jesus se encarnou na igreja. Através da igreja. A nossa inclinação natural é a gente quer revolução, a gente quer abandonar tudo. Mas Cristo vem oferecer redenção. Vamos perdoar tudo. Eu vou derramar em você uma graça sobrenatural. E daí nós vamos fazer o seguinte, você vai conseguir perdoar o seu pai, você vai conseguir perdoar a ausência de afeto. Você não vai fugir, você vai perdoar. Você não vai revolucionar, você não vai matar, você não vai quebrar. Porque a nossa vontade é quebrar tudo, né? Vamos quebrar tudo isso aqui. Porque a gente está com dor. E o que a gente faz com a dor e o ódio, se a gente não deve quebrar todas as coisas? Eu quero fazer menção aqui a algumas coisas desse capítulo 8. Primeiro, a gente geme. Versículo 23 fala que nós estamos gemendo, ansiando a redenção do nosso corpo. Então, crente precisa aprender a gemer. A gente precisa aprender a chorar. Deixa eu dizer para você, tem dia que você se depara com as suas limitações, com a limitação da sua esposa, com a limitação da sua família de origem, relação com seus irmãos. Tudo que você precisa é pegar, entrar no carro, dirigir devagar, sem ter nenhum lugar para chegar e gemer. É isso que você precisa. Você tem que gemer. Você tem que chorar. Você tem que pôr para fora isso aí. Segunda coisa, você ora junto com o Espírito Santo. Ó Deus, em algumas partes de mim eu ainda sou uma criança. Eu ainda fico com raiva das mesmas coisas que o meu irmão faz. Eu ainda sinto chateação pelas mesmas coisas que o meu pai nunca fez ou que minha mãe faz e fala. Deus, olha para mim. Primeiro você geme, você chora. Segundo, você ora. Terceiro, você canta. O apóstolo Paulo nesse texto faz poesia. Versículo 36, como está escrito. Ele cita poesia, ele cita profecia. Gente, o que significa isso? Você está no meio de um desenvolvimento doutrinário de raciocínio, de repente, assim, eu preciso citar alguma coisa aqui. Porque ele fez uma alusão. Ele associou aquele momento com uma composição. A gente precisa fazer isso às vezes, a gente precisa de arte. Você precisa pintar um quadro, você precisa cantar uma música. Para mim sempre é hardcore. Já que eu não vou quebrar ninguém, nem nada. E às vezes é tudo junto e misturado. Eu boto hardcore, eu choro, eu oro, eu sinto a presença de Jesus.
mas eu preciso de alguém gritando para dar voz para a minha dor. Ou talvez, né? Às vezes, dependendo da sinfonia, aí, uma música clássica faz o serviço também. Mas a nossa alma precisa disso. Porque nem sempre a gente tem a experiência do amor, mas ele não muda. O problema é a experiência, não é Deus. É o mundo caído, mas esse amor é maior que a queda. Ele é maior que o mundo caído. Porque a função da arte é isso. É a alusividade, é a alusão. A gente assiste a filmes, a gente ouve músicas, a gente lê poesia para a gente conseguir dar voz para a nossa alma. Música de protesto e de lamento também é importante para a nossa fé. Eu preciso protestar, eu preciso chorar por causa da experiência da dor. Um amigo meu falou comigo essa semana, né? A gente conversando sobre isso, ele falou: a distorção da guitarra é um erro. Musicalmente falando, você distorce um som. Não é aquele som, você distorce. É uma distorção. Mas será que o rock não acessa essas distorções na nossa história? Uma coisa que devia ser de um jeito, mas não é. E daí quando a gente ouve aquela distorção, está fazendo alusão a uma coisa distorcida na nossa própria vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você não precisa fingir. Você não precisa fingir que você se sente amado. Você não precisa fingir que você está feliz. Você pode derramar sua alma diante do Senhor. E sabendo, Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Mas eu não me sinto assim. Então eu estou aqui, Senhor. É assim que eu sinto. O Senhor é o meu Pai, o Senhor vai me acolher, o Senhor vai me ouvir. Mas eu queria que esse amor fosse derramado no meu coração.